Nesse vídeo aqui eu quero trazer 2 passos que eu aprendi na leitura aqui do Receita Previsível, tá? Que é um baita livro sobre processo de vendas, que eu tô terminando já a minha releitura dele. E aí no capítulo 8, né, que é Boas Práticas para Vender Mais, ele fala sobre várias coisas, mas eu quero pegar a primeira parte ali do capítulo, que ele fala sobre 2 passos que tu deve dar para também, não só para encurtar o teu ciclo de vendas, mas para conduzir melhor a negociação e aumentar assim as tuas vendas, tá? Então eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes deixa eu te explicar o seguinte. Aqui nesse trecho ele fala muito sobre uma coisa que me chama bastante atenção, porque são coisas que eu trago bastante aqui no meu conteúdo. Eu tenho isso como um princípio também, inclusive incluir na minha estrutura mental de condução do processo comercial, e eu falei disso num vídeo que eu trouxe semana passada, ou no começo dessa semana, enfim, um vídeo anterior que está aqui no canal, vou deixar ele depois para ti, que, em resumo, tá? Em resumo, o cliente, 2 coisas, tá? O cliente, ele não está preocupado com a tua meta. Ele está preocupado em resolver o problema dele, né? O cliente tem até, inclusive, na Bíblia de Vendas, o Jeffrey Gitomer fala isso, né? Que o cliente, essa frase parece que é atribuída a Dale Carnegie, mas eu me lembro dela na leitura do Bíblia de Vendas. O cliente, ele compra pelo motivo dele e não pelo meu. Ele não vai comprar porque eu quero bater meta, ele não vai comprar porque eu quero o case dele para eu poder vender para uma outra empresa, ele não vai comprar porque eu quero faturar o valor que eu vou fechar com ele, ele vai comprar pelos motivos dele. Então, no começo desse capítulo que ele fala sobre o que eu vou trazer aqui, ele fala muito sobre puxar a venda e não sobre empurrar a venda. E isso nos conduz, né, diretamente ao que a gente fala sobre o processo de vendas. Ele não tem que ser um avanço de etapa goela abaixo, né? Ele não tem que ser um avanço de etapa só pelo volume. Ele tem que ser um avanço de etapa com sentido. O cliente tem que perceber que, puxa, eu realmente tenho esse problema. O cliente tem que perceber que ele precisa resolver esse problema e que, se ele não resolver esse problema, ele vai ter um problema ainda maior, né? Ele tem que ter um motivo dele para querer comprar a tua solução e não tu querer vender só pela meta. E aqui também fala, nesse mesmo capítulo, ele fala sobre a confiança, né? Que o cliente tem que se sentir seguro e confiar em ti, na tua solução, o que me remete também, né, ao triângulo da confiança, né? O cliente tem que confiar em ti, ele tem que confiar na tua empresa e tem que confiar na tua solução. Ele tem que entender que vocês, tua empresa e a tua solução, são exatamente o que ele precisa para resolver aquele problema que ele sentiu que, puxa, realmente eu preciso resolver agora. Aí ele fala de 2 coisas que talvez até não seja novidade, mas a forma como ele trouxe foi muito curiosa aqui no livro, e eu quero compartilhar, né, aqui nesse conteúdo. Ele fala antes de tu fechar um negócio com o cliente, antes de tu enviar uma proposta para o cliente, tu criar um plano de sucesso para o teu cliente. E aí o plano de sucesso, na verdade, nada mais é do que tu mostrar para o teu cliente a transformação que ele vai ter ao contratar a tua solução. E aí, eu não sei como é que é o teu ciclo, tá? Eu não sei como é que é o teu processo de vendas. Eu vou dar um exemplo baseado no meu processo de vendas. Eu faço uma reunião de diagnóstico com o meu cliente para entender com profundidade a situação, né, o momento dele, os problemas dele, para analisar bem as consequências de não resolver aquele problema. E aí depois eu apresento a proposta para o meu cliente. Eu não envio proposta para o meu cliente, eu apresento para o meu cliente aquela proposta. Por quê? Justamente para mostrar esse plano de sucesso que eu criei. Porque daí depois da reunião eu anoto tudo que eu falo. Hoje em dia a gente tem a IA que resume e transcreve, mas eu sempre gosto de anotar também, até para bater depois com o resumo da IA. Eu anoto tudo que ele me trouxe, tudo que a gente conversou, analiso a solução. Claro, na reunião eu já percebo se realmente a gente tem o fit, né? Eu tenho a solução que realmente resolve a dor que ele sente, ele realmente sente que é o momento de resolver aquele problema. Se a gente avança para uma proposta, né, para uma apresentação da proposta, porque eu apresento a proposta, eu não envio a proposta.
na apresentação da proposta, eu faço o quê? Eu mostro para ele o plano de sucesso. Eu mostro para ele como que a gente vai resolver a situação que ele trouxe, para que ele não tenha as consequências de não resolver aquilo, e eu mostro exatamente como que acontece cada momento, cada passo. O que a gente vai fazer no dia 1, o que a gente vai fazer no dia 2, o que a gente vai fazer no dia 3, o que vai acontecer nesses intervalos. Eu mostro exatamente o plano de sucesso para ele. E eu já tinha pensado nisso antes de ler isso no livro, né? Então tu vê como é muito legal quando a gente tem um pensamento que tu vê que há anos atrás ali as pessoas mais experientes, mais especialistas nisso também têm essa visão, claro que do jeito deles e eu do meu, mas a gente adapta. Então o primeiro passo é esse, né? É tu criar um plano de sucesso verdadeiramente focado no sucesso do teu cliente, porque o foco no teu cliente é uma coisa, agora o foco do cliente, ou seja, o foco para o sucesso do teu cliente, inclusive o subtítulo dessa parte do livro é Venda para o sucesso do teu cliente. Eu acho isso muito interessante. Mas tu focar no sucesso do teu cliente e mostrar para ele um plano para esse sucesso, ele vai aumentar demais as possibilidades de tu vender mais para ele e fechar essa venda. E aí vem um segundo momento, vem um segundo passo, que depois que tu faz lá a negociação, teu cliente gostou, ou vocês precisaram ajustar alguma coisa, enfim, vocês fecharam um contrato, aí vocês vão para a execução daquele plano de sucesso. Aí o livro faz uma segunda pergunta para nós, né? Que é, tu tem algum plano para que o teu cliente tenha um sucesso contínuo com a tua empresa, com a tua solução? Isso me remeteu também a algo que eu também trouxe alguns vídeos atrás aqui do meu canal, acho que foi na sexta-feira, o vídeo da semana passada, onde eu falo sobre o teu cliente continuar comprando, né? Eu falo alguma coisa sobre tu oferecer uma solução e tu ter um plano, e aí é o que o livro fala, né? Tu ter um plano para que o cliente continue tendo sucesso no negócio dele, que é o que importa para ele, com alguma solução tua. No meu caso, o meu exemplo, eu tenho um programa de implementação de 30 dias, que resolve uma situação específica do teu momento, do teu processo de vendas. Quando tu tem sucesso nessa situação específica, eu já tenho o meu programa de 90 dias, a extensão desse meu programa, para que tu consiga implementar todo o resto do momento do teu negócio, que é a implementação totalmente estruturada. E aí, se o meu cliente já parte, porque alguns clientes eles podem querer já partir para a estruturação do processo, que é um programa um pouco mais longo do que o de 30 dias, quando a gente está estruturando aquele processo, a gente está resolvendo aquela situação, a gente já pensa em alguma solução, alguma alternativa para que ele continue tendo sucesso com aquilo. Isso tem que estar na tua oferta, mas tem que estar na tua oferta focado no sucesso do teu cliente. Não tem que ser uma solução só para que tu ganhe mais um dinheiro com o teu cliente. Tem que, obviamente, né? Tu tem as tuas metas financeiras, ok, né? Tô partindo do pressuposto aqui que tu não é uma ONG, tu é uma empresa B2B, tu tem os teus compromissos e objetivos financeiros, mas tu não tem que fazer só pelo dinheiro. Então, quando tu tem um plano de sucesso para o teu cliente antes dele fechar contigo e tu tem lá, tu vai levar ele do ponto A para o ponto B e tu tem um plano de continuidade desse sucesso, isso com certeza são dois passos assim que dificilmente não vão te ajudar a vender mais, né? Tem toda uma questão antes disso, né, que a gente fala aí no processo de vendas, na questão de como que tu vai, de tu ter estruturas de conversão, estruturas de conversa e de conversão para que o teu cliente perceba a necessidade de resolver aquele problema com a tua solução. Mas quando tu chega com ele, depois desse momento, tu tem que ter um plano de sucesso focado no sucesso do teu cliente e não só apresentar um pacote fechado, genérico, para que ele compre de ti. Né? Eu também já falei em alguns conteúdos anteriores aqui sobre personalização, relevância, interesse genuíno, né? São fatores que eles têm que estar presentes na tua negociação para que tu consiga levar esse cliente, na verdade não é nem levar, mas para que tu consiga puxar ele, né? O livro fala, né, em tu não empurrar uma venda só para bater uma meta, mas sim em tu puxar ele, que é fazer ele perceber que ele realmente precisa e ele querer de fato
resolver aquilo e confiar em ti, na tua empresa e na tua solução, para para que vocês consigam fechar um acordo para tu resolver aquele problema. Eu não sei se no teu negócio é tu que faz a pré-venda, a venda e a entrega. Eu não sei se tu tem um time aí com 2, 3, 4 vendedores, mas essa cultura tem que ser implementada na tua cabeça. E se não é tu que faz isso, tu é o dono do negócio, tu tem que implementar essa cultura no teu time comercial, de criar um plano de sucesso verdadeiramente focado no cliente, para que ele consiga entender, perceber e querer realmente resolver o problema dele com a tua solução. E aí, uma vez que aquele cliente está com um projeto dele em execução, tu tem que ter um plano de continuidade desse sucesso, que é para esse cliente continuar contigo por mais um tempo, e aí aumentando o LTV, né, o Lifetime Value, para que tu consiga aumentar as tuas margens de lucro, diminuir o teu CAC, porque aquele cliente tu já pagou, seja lá como for o teu cálculo de CAC, mas tu já pagou para ele estar ali, né? Então são 2 passos que são boas práticas para o teu negócio vender mais e melhor, que eu estava trazendo aqui no livro. Inclusive, até deixa eu mostrar aqui na página que ele encerra essa parte, ele ilustra muito bem isso que eu falei. Aqui, ó, ele mostra aqui, ó, sobre a criação, deixa eu ver se não vai perder o foco da câmera, né? Esse momento aqui é o momento da descoberta, né? Prospecção. Eu sou ruim de fazer invertido, tá, gente? Não liga. A descoberta, né, que vai ser ou a prospecção ou um anúncio nas redes sociais, enfim. Aí aqui, ó, aqui entra o plano de sucesso. Primeiro momento, né, depois da negociação, vocês vão vir daqui para o plano de sucesso. Aqui vocês vão negociar e ele vai virar o teu cliente. Tu vai iniciar o trabalho com ele. Tu tem que ter um plano de sucesso contínuo para que esse cliente continue comprando contigo. Eu achei muito interessante trazer essa pequena parte aqui, porque poucas pessoas pensam nisso, né? Em prestação de serviço B2B. As pessoas têm uma meta, têm um foco, têm um objetivo. Eu preciso vender, eu quero vender. Eu mesmo já cometi esse erro quando eu tinha o meu negócio de gestão de tráfego, né? De vender para clientes fora do meu ICP, porque eu precisava bater meta. E aí, no meio do caminho, obviamente, acabou tendo alguns desencontros, cliente insatisfeito, o resultado não foi entregue da melhor forma que poderia e o contrato se rompeu antes do tempo. Então, para evitar isso, né, claro, tem outras coisas antes, mas para evitar isso, não empurre a venda. Esqueça a meta, né? Foca em realmente, genuinamente, né, querer resolver o problema daquele cliente e crie um plano focado no sucesso dele. E aí depois que ele está contigo, tu já vai entender um pouco mais do negócio dele, tu vai ver a coisa acontecendo com a tua solução. Pensa num plano de sucesso contínuo, né? Para que ele consiga continuar contigo, para que ele continue tendo sucesso com a tua solução, e ele vai se tornar um baita de um case aí para que tu consiga ter mais clientes no futuro, né? O vídeo que eu falei está aqui. O vídeo que eu falei no começo está aqui, então assiste ele agora ali, porque ele também vai ajudar muito a tu entender essa questão ali da estrutura mental que tem que estar presente ao longo do teu processo comercial, tá? Te inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os meus conteúdos e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!